Jesus. E nós vamos ler a palavra de Deus, irmãos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8. Esse capítulo é um capítulo especial porque fala de milagre. Aqui a sogra de Pedro é curada. Nesse mesmo capítulo, um leproso é curado. Mas nós vamos ler a partir do versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Que nos diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, ou tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Senhor nosso Deus, fala conosco através da tua palavra, que este ambiente seja governado pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração para recebermos a tua santa palavra nesta hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Irmãos queridos, esse é um texto conhecido por todo o povo de Deus. Esse é um texto que fala sobre a autoridade que existe na palavra de Deus. E a coisa que mais entristece o coração de Deus é quando o povo que se chama pelo nome do Senhor não conhece a sua palavra. A nossa vitória reside em conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Se nós só conhecermos, nós teremos um pequeno alcance. Mas se nós formos não só ouvintes da palavra de Deus, mas aqueles que praticam a palavra de Deus, nós vamos ter a alegria de ver milagres acontecendo na nossa vida. E nós estamos vivendo numa época de total descrédito. As pessoas estão perdendo credibilidade na sua palavra. E as pessoas que dizem que creem em Deus estão também perdendo a fé na palavra de Deus. E num momento como esse, nós estamos aqui não num retiro espiritual, nós estamos aqui num retiro de famílias, compartilhando alegria, descansando, mas só o fato de a gente parar para ouvir a palavra de Deus já é uma coisa muito boa, muito positiva. Mas não bastará a nossa vida espiritual só ouvir a palavra de Deus se nós não praticarmos a palavra de Deus. A coisa mais difícil para o povo de Deus não é ouvir a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. E aqui fala a respeito de um homem que tinha debaixo da sua autoridade 100 soldados. Por isso o nome dele, o título, centurião. Debaixo dele ele tinha sob a sua autoridade 100 soldados. E a história começa impressionando porque ele procura Jesus, ele ouviu falar de Jesus. A palavra de Deus não nos dá muitos detalhes, mas ele ouviu falar de Jesus, ele vai até Jesus, movido por amor ao seu criado, movido por amor, por compaixão ao seu soldado.
e ele diz que aquele homem estava atormentado. E esses dias nós temos conversado entre os irmãos da igreja sobre essa questão da necessidade da igreja se mover em compaixão a outros, da igreja se mover por amor à alma que se perde. Porque, irmãos, quando o Senhor da glória vier nas nuvens para buscar a igreja, nós que somos igreja do Senhor, iremos lamentar muito por aqueles que estavam debaixo da nossa autoridade, ao nosso alcance de testemunho, alcance de evangelizar, e nós perdemos a oportunidade de testemunhar e de evangelizar essas pessoas. A palavra de Deus diz que daqueles que se perdem e que estiveram sob a nossa tutela, debaixo da nossa responsabilidade, o sangue deles será cobrado das nossas mãos. É por isso que nós não podemos perder até um tempo como esse de refrigério, de descanso, de refletir na palavra de Deus. Porque é possível que no meio da igreja do Senhor, que aqui se reúne, haja pessoas perdidas. É por isso que o Senhor fala uma coisa aqui, que à primeira vista nos parece complicado de entender. Eu quero que você olhe. O Senhor diz no versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O Senhor não diz que esses muitos seriam os batistas, os presbiterianos, os maranatas, os católicos. Ele não dá nome a esse mundo. E diz que esse grupo de muitos que estariam assentados no porvir com Abraão, Isaque e Jacó, ele diz que esses muitos são aqueles que a igreja muitas vezes julgou dizendo: esse aí não entra no céu, aquela ali não vai entrar no céu. E o Senhor Jesus completa essa palavra piorando o negócio e trazendo compreensão a esse mistério quando ele diz assim, no versículo 12: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós temos sido chamados, a cada vez que participamos da ceia do Senhor, a fazermos um autoexame. Por isso que o apóstolo Paulo diz: cada um examine-se a si mesmo, como eu tenho andado diante de Deus. Se eu tenho andado em novidade de vida, bom para mim. Mas o autoexame não deve ser só quando partimos o pão na mesa do Senhor. Mas o autoexame deve ser diário, para que o Senhor limpe o meu coração, de tal maneira que na sua vinda, que poderá ser hoje, poderá ser antes da virada do dia, nós sejamos achados como realmente filhos do reino, que não só ouvem a palavra de Deus, mas que praticam a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus diz que muitos dos filhos do reino ficarão de fora, que filhos do reino são esses? Ah, pastor, são judeus. Não são eles só, não. São aqueles que estiveram e que encheram as igrejas e que ouviram a palavra de Deus e que incessantes vezes foram desafiados a viverem uma vida plena de santidade e de compromisso com a palavra de Deus, mas fizeram pouco caso com a palavra de Deus e abandonaram a prática da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que para estes o rigor no juízo será muito pior. Em outra ocasião, o Senhor Jesus disse assim, que haverá menos rigor com Sodoma e Gomorra, com toda a sua devassidão pecaminosa, do que para aqueles que estiveram dentro das igrejas e ouviram a palavra da verdade e não praticaram a palavra da verdade. Por isso que o Senhor diz que naquele dia, que dia? No dia das bodas do Cordeiro, muitos dos que nós imaginamos e julgamos, esse não entra no céu.
poderão estar no céu, e muitos dos que estavam apinhando os bancos das igrejas poderão estar no lugar de ranger de Deus. É por isso que nós paramos tudo hoje, antes da janta, e ao Senhor, como disse o irmão Alfredo na sua abertura, que nos reúne aqui, para refletir: como está a minha vida? Será que eu sou digno de entrar no reino? Será que os meus atos são atos de justiça? Ai de mim, que vou perecendo, disse o profeta Isaías, porque em pecado fui formado e habito no meio de um povo de impuros lábios, e o pior, de coração impuro. E o maior desafio da igreja do Senhor é manter-se de coração puro no meio de tanta sujeira, de tanta imundícia pecaminosa. Aquele centurião vai então até o Senhor. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra tua, porque eu tenho homens debaixo do meu comando. Eu digo a um: olha, vai e faz isso. Ele vai e faz. Eu digo a este: olha, fecha a porta ali para mim. E ele não questiona, vai e fecha a porta. Então ele olha para Jesus e diz assim: eu sei quem tu és. Em outras palavras, basta uma palavra tua. O povo de Deus tem que acreditar, não basta uma palavra tua. Às vezes, nós estamos num culto como esse, num momento de intercessão. Às vezes queríamos trazer uma pessoa aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas nós que representamos aquela pessoa da nossa família, nós podemos nos colocar na presença de Deus e dizer ao Senhor Jesus: Senhor, fulano não está aqui, mas basta uma palavra tua e ele será liberto, ele será salvo, ele será alcançado, ele será curado. Basta uma palavra. Nós precisamos então acreditar nisso. Precisamos. Então o Senhor Jesus dá um testemunho a respeito desse homem. Ele disse: olha, eu nunca vi em Israel tamanha fé. Fé na fé do outro? Não. Fé na pessoa de Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus. A nossa fé não pode estar no testemunho do irmão. A nossa fé não pode estar em nenhum outro tipo de situação, de circunstância, ou de coisas que se levantam a meu favor. A nossa fé está em Jesus. Se a sua fé não estiver firmada em Jesus, você poderá ter uma decepção. E toda fé que não é baseada em Jesus, chega uma hora que ela tem limite em alcançar a sua necessidade. Eu quero encerrar essa palavra, essa breve meditação, chamando a sua atenção para aquilo que chamou a atenção daquele homem. Qual foi o que trouxe admiração no coração do Senhor por aquele centurião? Foi que aquele centurião tinha uma grande fé. E se nós quisermos agradar o nosso Deus, nós temos que tocá-lo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível tocar em Deus. Sem fé é impossível termos milagres de Deus. Eu tenho certeza que voltando para casa, quando amanhecer a segunda-feira, se isso houver para nós vamos voltar para a nossa realidade. A realidade aqui é de diversão, dormir até mais tarde, passar o dia brincando, vai à cachoeira. Essa é a realidade aqui. Desligamos de tudo lá. Mas segunda-feira volta a dura realidade para a maioria de nós. Para a maioria de nós. Mas se ouvirmos esta palavra e praticarmos essa palavra, aquilo que está muitas vezes amarrado e faz tempo na nossa vida, a fé em Jesus, ela começa a trazer um poder sobre a situação que muitas vezes prende o indivíduo, que se não for por ela, esse poder não se desfaz. Quando o Senhor estava indo com os discípulos, o Senhor desejou comer de um fruto,
em um pé de figos, mas ele procurando não viu um figo naquele pé. E a palavra de Deus diz que então o Senhor amaldiçoou aquela figueira e foi embora. Nunca mais nasça fruto de ti. Foi embora. E no dia seguinte, quando ele voltou, Pedro observou e disse: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste, ela secou até a raiz. E o Senhor Jesus deu a missão para os discípulos naquela ocasião, dizendo: tende fé em Deus. Essa foi a palavra-chave da lição que o Senhor Jesus deu aos discípulos. Tende fé em Deus. Toda fé em Deus, se ela não for acompanhada de ação de fé, ela vai ficar sem resposta. Se eu oro acreditando que o Senhor Deus, no nome de Jesus, vai responder a minha oração, você pode então começar a glorificar dizendo: Senhor, obrigado, porque eu sei que no tempo do Senhor a minha vitória chegará. Mas é em Jesus. Nós que cantamos nele, a gente pode confiar. Mas pode confiar não é da boca para fora, é do coração para fora. Essa fé agrada a Jesus. E o texto sagrado termina aqui dizendo: então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O que você precisa na sua vida acontecerá conforme crê o teu coração. O que você precisa na sua vida acontecerá conforme o que crê o seu coração. Então, nós precisamos encher o nosso coração e a nossa mente com a santa palavra de Deus. Porque isso agrada o coração de Deus. Isso traz a presença de Deus para as nossas vidas. E a presença de Deus nas nossas vidas desfaz com toda confusão, desfaz com todo o obstáculo que se levanta. Deus abençoe a